A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre economia circular. E para falar sobre esse assunto, convidamos Marília de Souza, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. Marília é graduada em Design Industrial pela Fundação Mineira de Arte de Minas Gerais, possui mestrado em Ciências Humanas e Tecnologias e doutorado em Ciências Mecânicas pela Universidade de Tecnologia de Compiègne, na França. Desde 2004, ocupa a função de gerente executiva do Observatório do Sistema FIEP da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, onde, com uma equipe de mais de 70 pesquisadores, conduz um amplo portfólio de projetos de prospectiva e desenvolvimento regional. Marília, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Eduardo Fayet. Gostaria de cumprimentar aqui, então, todos os ouvintes do Liberdade em Foco. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Marília, esse assunto da economia circular é um assunto importante porque está conectado aí com questões de meio ambiente, sustentabilidade e o famoso ESG. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é e quais são os principais objetivos da economia circular. Ok. Então, vamos começar tentando tornar tangível o que é economia circular e entendo que a maneira mais fácil para começar é explicando o que é uma economia linear, que seria o contraste da economia circular. A economia linear, que é aquela que tradicionalmente nós temos utilizado até então, ela tem um pressuposto que parte da extração de um recurso, da transformação desse recurso em um bem, do uso desse bem e do descarte desse bem. Essa é a linha lógica da economia linear. Você extrai, transforma, usa e descarta. O conceito da economia circular, ele vem quebrar este paradigma na medida em que ele propõe que aquela matéria, aquele material que começa esse ciclo, ele não seja considerado algo descartável no final do seu uso, mas sim uma matéria que pode ser reinserida no mesmo processo produtivo ou em outros processos produtivos, criando assim fluxos circulares. Então, a economia circular, ela se vê como uma estratégia que é sustentável, regenerativa, restaurativa, que tem como propósito de base produzir produtos, componentes e ou materiais que, em seu mais alto nível de utilidade e valor, vão ficar ao longo de processos produtivos pelo maior tempo possível. Então, isto é, né, o conceito de economia circular. Quais são os objetivos da economia circular? São vários, né? A gente pode dizer que um dos objetivos é priorizar o uso de recursos regenerativos na medida em que você garante que recursos renováveis, reutilizáveis e não tóxicos vão ser utilizados como materiais e energia de uma maneira mais eficiente. Outro objetivo seria preservar e estender o uso daquilo que foi produzido, na medida em que você mantém, repara e aprimora a vida útil dos recursos que estão em uso. Um outro objetivo a gente pode entender como a utilização de resíduos como recursos, na medida em que você emprega no seu processo produtivo resíduos como fonte de recursos e recupera resíduos para reutilização e para reciclagem. Outro objetivo é repensar os modelos de negócio, na medida em que você cria mais valor por meio de modelos de negócio que vão ser baseados, então, na interação entre produtos e serviços. A gente também pode entender que um objetivo da economia circular é a concepção para o futuro, na medida em que você adota uma perspectiva sistêmica durante o processo de design para prolongar a vida útil
dos bens e produtos que estão sendo concebidos e colocados em uso. A gente também entende que incorporar tecnologia digital é um dos objetivos da economia circular, porque ela otimiza o uso de recursos, fortalece as conexões entre os agentes da cadeia de suprimentos por meio de plataformas e tecnologias digitais. Todas as vezes em que eu aplico a transformação digital em processos, a gente cria economias de escala, você reduz no mínimo deslocamentos, então existe um ganho ali bastante interessante. E, finalmente, a gente pode dizer que também um objetivo da economia circular é a criação de valor agregado. Na medida em que você trabalha com as cadeias de suprimento, com organizações e com o setor público, aumentando a transparência e criando valor compartilhado. Eu diria assim que, em síntese, seriam esses os grandes objetivos da economia circular. Legal, Marília. Tua explicação foi muito clara e para complementar ela, quais são os benefícios que a economia circular proporciona para a sustentabilidade, que é um conceito mais geral, mas principalmente para as pessoas, né? Muitas vezes esses conceitos novos dessa economia nova que tem se formado, né, no mundo todo, traz dúvidas às pessoas de como que elas são beneficiadas. Então, se você puder dar 2 ou 3 exemplos de benefícios que as pessoas podem ter com essa economia. Olha, são vários benefícios assim que a gente consegue elencar. Duro é escolher os 2 ou 3 mais importantes, mas vamos lá. Eu diria assim que a gente pode começar dizendo que um grande benefício da economia circular é uma proposta de crescimento econômico que é obtido por meio da combinação de um aumento de receita, em função da entrada de novas atividades, né? É uma nova economia que surge, e da redução de custos, na medida em que você vai utilizar no processo produtivo insumos que já foram explorados e que estão sendo reinseridos continuamente no ciclo de produção. Benefício bastante interessante, a gente pode entender que é o aumento da disponibilidade de matérias-primas, que são obtidas, né? Esse aumento é obtido pela redução da necessidade de buscar novos recursos na natureza. Uma característica fundamental da economia circular é que ela busca pegar um recurso que já foi extraído da natureza e fazer com que ele continue sendo útil nos processos produtivos pelo maior tempo possível. E na medida em que eu consigo isso, eu economizo a natureza, eu deixo de buscar na natureza um recurso básico. Então, esse é um benefício, assim, que eu diria, da maior envergadura. E um terceiro, né, fazendo aqui a nossa escolha, a gente pode colocar que é a criação de empregos, justamente devido ao crescimento esperado dessas atividades que são envolvidas nessa transição do modelo que é linear para esse modelo que é circular. Aí nós temos uma série de novas demandas que surgem novas oportunidades que fazem com que a gente tenha aí prospectado a criação de uma grande quantidade de empregos de qualidade e de novos empregos. Então, aqui seria a minha escolha dos 3 benefícios principais. E Marília, para a gente avançar, qual a relação das práticas de economia circular com as práticas de ESG, né? Isso tudo sempre tem esses conceitos na sustentabilidade, sempre são conceitos muito novos. Então, relacionar uma coisa à outra sempre ajuda. Como é que é essa relação? Assim, estabelecer uma relação de A para B direta, eu acho que seria empobrecedor. Eu vou te colocar aqui, talvez, algumas perspectivas que são, mais sistêmicas, porque elas têm correlação. Então, quando a gente fala, né, de ESG, a gente está falando de um propósito, de um posicionamento que conversa profundamente com o propósito e o pensamento da economia circular. Então, a gente tem na economia circular um propósito de eliminação de perdas, que é pensar produtos, processos produtivos, onde resíduos são continuamente reutilizados, que é um propósito que combina com os pressupostos do ESG, que é você ser cada vez mais responsável em tudo aquilo que você faz dentro dos processos produtivos humanos, de uma maneira geral. Uma outra proposta da economia circular é a criação de resiliência a partir da diversidade, onde a gente vai conceber sistemas com múltiplas conexões e escalas
visando modularidade, versatilidade, adaptabilidade, que conversa profundamente também com o propósito do ESG, né? Onde a gente tem que trabalhar nessa perspectiva de fazer propostas ou criar dinâmicas que sejam resilientes e que considerem e respeitem a diversidade em todos os seus aspectos. A gente também pode trazer aqui uma outra perspectiva, que é o emprego do pensamento sistêmico, que está em ambas as propostas e que tem como objetivo focar sistemas reais, do mundo real, que não são lineares, que são ricos em retroalimentação, que são interdependentes e que precisam de ser considerados para que a gente possa ter como resultado, na prática, uma ação que culmine, que resulte em um mundo melhor. Então, a economia circular, ela é, como a gente poderia dizer, que ela pode ser um braço armado dos propósitos de ESG das indústrias e organizações de uma forma em geral. Muito interessante a tua perspectiva, e aí para a gente fechar aqui a nossa ótima conversa, no panorama mundial, como que com a economia circular, né, está sendo implementada? Como que os países, né, e aí a gente poderia talvez dividir em alguns blocos, principalmente Europa, Estados Unidos e, né, os países orientais, como que isso está sendo implementado de uma forma geral? Olha, de forma assim explícita, a gente pode citar aqui China, Japão, Canadá, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Estados Unidos, África do Sul, Austrália e União Europeia têm políticas públicas em âmbito internacional. Elas são conhecidas, elas são comunicadas. Então, né, o mundo está se movimentando. O que a gente poderia, talvez, citar aqui como interessante é o caso da União Europeia, que é o nosso maior parceiro econômico, onde a primeira política clara nasce em 2015, que é o Plano de Ação de Economia Circular. Foi um plano pensado para 20 anos, então 2015 e 2035. Esse plano propunha 54 ações a serem implementadas, e o interessante é que em 2019 a gente tem um balanço que é feito desse plano, e nesse balanço de 2019, é, todas as ações ou estavam sendo implementadas ou já tinham sido implementadas completamente. O que fez que houvesse uma antecipação do segundo plano importante da Comunidade Europeia, que é o Pacto Ecológico Europeu, aí já pensado para o horizonte de 2050, onde eles propõem uma estratégia de crescimento para a Europa com impacto neutro do clima. Então, é muito interessante o Pacto Ecológico Europeu. Ele traz 8 grandes medidas, sendo que uma delas, uma das 8, é especificamente mobilizar a indústria para a economia circular e limpa, o que tem enormes implicações para nós brasileiros, né? Para nós, para o nosso comércio, para a nossa indústria, para a nossa atividade de importação e de exportação, de modo que é interessante salientar, nesse sentido, que esse Pacto Ecológico Europeu, na verdade, a Europa não é o nosso primeiro parceiro econômico, é o segundo parceiro econômico, ele nos traz uma série de desafios e oportunidades, e, na medida em que ele desloca o eixo de atenção da concepção para a concepção do produto e para os modelos de negócio dos produtos. Então, a gente tem uma mudança significativa aí que vai fazer com que a gente tenha que mudar a nossa perspectiva de colocar os nossos produtos no mercado europeu. A gente tem uma outra característica interessante aí nessa perspectiva internacional, que é a seguinte: a gente geralmente não pensa nisso, mas o princípio da economia circular, que é de contínuo uso de um material, de uma dada matéria-prima, retém aquela matéria-prima naquele território. Então, você tem isso como uma estratégia de concentração de matérias-primas, que é uma outra estratégia de você ter recurso que você talvez naturalmente não tenha. Não, você não extrai do seu território, aquilo não é um recurso primário que você extraiu
né, do seu subsolo, mas na medida em que você tem aquela matéria no produto que você tem e você reinsere ela continuamente no ciclo produtivo, aquilo passa a ser uma matéria sua, né, do seu território. Então a gente tem aí uma mudança de perspectiva que às vezes passa desapercebida. E aí também eu acho que um ponto interessante a considerar é que todas as políticas vinculadas à circularidade, elas instauram uma nova era de barreiras regulatórias, de mercado, tecnológicas e culturais. Então a gente também precisa considerar isso, porque é nessa direção que o mundo caminha. Marília, excelente análise e muito objetiva e clara. E espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Economia Circular. Marília de Souza, novamente muito obrigado pela sua análise. Muito obrigada, Eduardo Faye. É uma alegria estar com vocês aqui no Liberdade em Foco. Um grande abraço e tudo de bom para todos. Obrigado. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEeconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faye e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.